Paz e graça, irmãos e irmãs. Amém. Louvado seja o Senhor por esta manhã preciosa. Vou convidar vocês para abrirem o Salmo 119, o conhecido Salmo 119, e eu quero trazer para vocês algumas preciosidades, além daquelas que você certamente já sabe sobre o Salmo 119, mas algumas preciosidades que nos abençoam tanto nesta riqueza que a gente tem da palavra do Senhor. E no título desta reflexão que compartilho com vocês essa manhã é tributo à palavra de Deus. A palavra tributo tem a ver com honra, né? Aquilo que se oferece como honra a alguma coisa. Então nós estamos nessa atitude fazendo um tributo à palavra de Deus, especialmente aqui por conta do Salmo 119. Claro, nós não vamos ler, pelo menos inicialmente, os 176 versículos do Salmo 119. Até hoje eu conheci uma pessoa que decorou os 176 versículos, né? Nesses quase 30 anos de caminhada com Deus, eu conheci uma pessoa aqui em São Paulo que fez, inclusive, Pedro, declamou os 176 versículos do Salmo 119, coisa assim preciosa, extraordinária. O nome dela, chama-se Jaci, lá no Jabaquara, coisa linda de se ver, irmãos, 176 versículos, né? Então, eu vou convidar você para ler aquele trecho bastante conhecido, que vai do 105 até o 112, Salmo 119, leitura do verso 105, até o verso 112, diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. E no 112, induz o meu coração a guardar os teus decretos para sempre e até o fim. Nesta palavra de oração de gratidão, mais uma vez, pelo grato e oportuno tempo que nós temos a cada domingo de manhã, de compartilhar da palavra do Senhor e dela receber instrução. Vou pedir a nossa irmã Vilma nos dirija a Deus nesta palavra de oração. Sim, sim. Nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, não só aprender ou ouvir, mas colocar em prática assim, no nosso dia a dia, quando for necessário. Sim, e sabemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a importância disso tudo, de estar, Pai, a cada dia aprendendo mais e buscando mais de Ti, Senhor. Pai, abençoa poderosamente, Deus, essa aula no dia de hoje. É o que eu te peço, desejar e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um tributo à palavra de Deus, ou seja, o Salmo 119, igreja, foi construído com esse propósito. O salmista Helvig, tão apaixonado por aquilo que significa palavra de Deus, ele construiu um salmo, que é o mais longo da Bíblia, César, para fazer um tributo a Deus pela palavra. Por exemplo, por que 176 versículos? Alguém sabe por que o Salmo 119 tem 176 versículos? Não? Bom, então para vocês, pelo menos uma coisa, vocês vão aprender hoje pela manhã, nessa manhã pela primeira vez, né? Porque o Salmo 119 tem 176 versículos, tá? Vou começar dizendo que o salmista, Marcos, utilizou o modelo de um acróstico.
sabe o que é um acróstico, né? Então você tem lá, por exemplo, a palavra clássica, a palavra amor. Ao invés de você escrever na linha, na vertical, a palavra amor, você não na vertical, não, na horizontal. Ao invés de você escrever na horizontal, né? Amor, normalmente para ler, da esquerda para a direita, você escreve na vertical. A, M, uma embaixo da outra. Então isso é um acróstico, tá? E aí, ao lado da palavra, você vai escrever uma frase. Você vai escrever, por exemplo, uma poesia com uma linha só, ou seja, alguma coisa que inspire. Então, cada letra da palavra amor vai gerar um outro sentido, geralmente combinando, tá? O salmista utilizou, Pedro, este recurso para fazer um tributo à palavra de Deus. Então, o Salmo 119 foi criado nesse estilo literário, como um tributo a Deus. E aí vou responder por que 176 versículos. O alfabeto hebraico tem 22 letras. 22 letras, tá? O que ele fez? Ele pega um acróstico e vai criar a partir de 8 versículos, aliás, de 8 versos, ele vai fazer um acróstico para cada letra do alfabeto com 8 versículos. Então, 22 vezes 8, 176, tá? Então, 176 versículos criados para homenagear a partir do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Então, para cada letra do alfabeto, ele vai criar esse acróstico, então, a partir de cada letra do alfabeto, tá? Para cada letra do alfabeto, ele cria 8 palavras. E essas 8 palavras estão ligadas diretamente à própria palavra de Deus, que eu vou dizer para vocês. As palavras que vão estar presentes nos 176 versículos. Quais palavras estarão presentes nos 176 versículos? Lei, juízos, mandamentos, decretos, preceitos, palavra, justiça e promessa. E já há muitos anos, há mais de 20 anos, porque foi em Goiânia quando eu fiz pela primeira vez esse estudo, e fiquei encantado, né? Você vai reparar, por exemplo, aqui na minha Bíblia, no Salmo 119, né, eu dividi em blocos. Todas as palavras que vão aparecer homenageando nesse acróstico a própria palavra de Deus. Então eu risquei as 176 palavras, mas são 8 apenas, só que elas repetem-se durante os 176 versículos. Por quê? Porque são 8 palavras que tributam, né, que homenageiam a palavra de Deus, 8 palavras que se repetem em cada bloco de 8 versículos. Então, se você pode acompanhar na sua Bíblia, abra aí Salmo 119, tá? De 8 em 8 versículos, ele inicia, né, um novo bloco. Então, você divide assim, ó, primeiro bloco, Salmo 119, do verso 1 até o verso 8. Aí, ele vai criar esse conceito a partir da palavra Aleph do hebraico, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, tá? Então, veja só, ele coloca, eu vou ler rápido, não vou ler todo o versículo. Então, no primeiro versículo, do primeiro até o 8º, então lei está no primeiro versículo, acompanha minha sequência aí. Lei, prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, mandamentos, juízos, decretos. Os 8 versículos. A partir do 9 até o versículo, do versículo 9 até o versículo 16, é a palavra bet do hebraico. Então, qual seja? Do 9 ao 16. Palavra, mandamento, palavras, preceitos, juízos, testemunhos, preceitos, decretos. Do 17 ao 24, palavra, lei, mandamento, juízo, mandamento, testemunho, decreto, testemunho. Do 25 ao 32, palavra, decreto, preceito, palavra, lei, juízo, testemunho, mandamento. Do 33 ao 40, decreto, lei, mandamento, testemunho, caminho, promessa, juízos. Assim, Marcos, até o final, 176 versículos. Tão apaixonado o salmista é pela palavra de Deus, que ele cria o maior salmo da Bíblia para homenagear ou fazer um tributo ao que significa a palavra de Deus na vida de cada um de nós. Então, os estudiosos dizem
que o Salmo 119 foi criado, inclusive, pasmem, tá? Foi criado para ajudar o judeu a decorar o Salmo. Porque ele cria, professora Lídia, aí professor Marcos, ele cria um método, e esse método é o quê? É o acróstico. Esse método varia apenas entre 8 palavras, que são as raízes. Então, para cada letra do alfabeto, ele cria 8 palavras-chave para facilitar o decoreba. E o judeu, sim, ele decorava. Uma das funções dele, para ele ser, como se diz, tido como já maduro, aos 12 anos de idade, ele tinha que ter ali, basicamente, conhecimento da Torá, com 12 anos de idade. Quando Mateus narra que Jesus, com 12 anos, estava no templo, no meio de doutores, e ensinando, não tem a ver com a divindade de Jesus, né? Tem a ver com a importância que também Jesus deu à própria lei, né? A palavra de Deus. João, o Evangelho, faz um tributo também à palavra de Deus, quando vai dizer o tempo todo, né? O lugar da palavra de Deus, ele coloca Jesus como, né, aquele que o tempo todo está anunciando a palavra de Deus, percebe? Então o Salmo 119 tem essa preciosidade, irmãos e irmãs, nos coloca aí no desafio de, vamos pensar, iniciando mais um ano, né, da gente alçar voos mais ousados no que diz respeito à palavra de Deus na nossa vida. Tudo bem, o brasileiro gosta muito de ouvir, e a fé evangélica brasileira é muito disso, tanto que é para o bem e às vezes para o mal, né? Quando você está ouvindo alguém no caso aquele líder, né, religioso, que mais tarde se descobre alguém que não deveria ter sido seguido, a gente se decepciona, né? Mas o marco da reforma protestante, por meio dela nós nos tornamos evangélicos, expressão popular, o marco da reforma protestante é trazer de volta para o crente, para o cristão, a Bíblia na sua língua. Por que razão? Vários missionários que vieram para o Brasil, né, séculos atrás, iniciaram o projeto de traduzir a Bíblia para a língua indígena, a mais famosa, o Tupi-Guarani. Por quê? Porque a interpretação que durante muito tempo os portugueses deram da Escritura Sagrada para os indígenas, né, não fazia sentido para eles, tanto que, né, da tribo Aimar, antiga tribo, durante o ano de 94, quando o então Papa, né, João 23 veio ao Brasil, um líder da tribo indígena, né, Aimar, causou espécie no dia, quando ele vem com um exemplar da Bíblia, e de forma surpreendente, ele entrega um exemplar para o Papa, João 23, e diz, né, estamos devolvendo este livro sagrado para vocês, porque nesses 350 anos só nos trouxe morte e tristeza, né? Então o projeto de traduzir a Bíblia para o Tupi-Guarani é para permitir para que o próprio indígena faça sua leitura e faça sua compreensão, né? Então, irmãos e irmãs, a Bíblia na língua portuguesa, para nós, nossa língua materna, é extremamente relevante e importante, mas desde que eu entenda assim, que a Bíblia, Leila, deve ser um tributo, uma honra a Deus e a nós também, porque com ela nós aprendemos o que é a palavra de Deus. Por isso o bloco que eu separei para nossa breve reflexão tem a ver com a expressão que ele usa no verso 65. Abra aí, nesse bloco, tá? Do bloco da 13ª letra do alfabeto, tá? Que é do 105, a palavra do alfabeto é men, então é do 105 até o 112, 8 versículos, como todo bloco, 8 versículos que ele usa a palavra. Então, verso 105, palavra, 106, juízos, 107, palavra, 108, juízos, 109, lei, 110, preceitos, 111, testemunhos e 112, decretos. Tá, aí vem o acróstico então. Se fosse a palavra amor, né? O que você vai construir com a palavra amor? Bom, no 105, do acróstico ele usa a palavra palavra. Então no verso 105, qual o tributo que ele fez à palavra palavra? Vamos ver? Lâmpada para os meus pés é o que? É a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Não fica fácil decorar? Então, qual o lugar da palavra na vida do crente? Ele fala, é lâmpada. Tente imaginar, levanta de madrugada, tudo apagado, o quarto meio estreito, com um corredor, aí você já esteja decorado, né? Porque o cérebro é maravilhoso, ele cria nessas facilidades para a gente decora até andando no escuro, você já, o corpo faz assim, né? Andando, fazendo as trilhas ali, mais uma hora dá uma falha, né? Aí você faz a quina, né? Não aquela que ganha dinheiro, mas aquela que enche o dedo, né? E pá, acerta ali a quina da cama, o dedinho, aí você grita, e louva a Deus, você não soltar um palavrão, porque dói demais, né? Bom, você imagina, ele cria, né, esse ambiente para dizer o seguinte, olha, para você não tropeçar em nada, não fazer bobagem na vida, Pedro, para ter a grata oportunidade de crescer no Senhor, a Bíblia tem que ser como uma lâmpada para você. Olha que coisa linda, um versículo, um só que eu li, de 176, tá? Então no verso primeiro, verso 105, ele fala, qual que é o lugar da palavra de Deus na vida do crente? Ele fala, é lâmpada, tá? E não satisfeito, ele coloca uma outra ainda, e é também luz, que é uma redundância, é para reforçar, né? Que ele chama de pleonasmo, ou seja, para reforçar. Lá na terra fala redundante mesmo, né? Então é para reforçar, é lâmpada e é luz, que são a mesma coisa. Então ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Os meus caminhos. Caminho para onde? Os projetos de vida, aonde a gente caminha, tudo que a gente tem que fazer, falar e pensar, tá? 106, a palavra é juízo. Então a acróstico que ele cria, para a palavra juízo, ele vai dizer então, jurei e confirmei o juramento de quê? De guardar os teus retos juízos, ou seja, que toda causa quem julga é o Senhor. E ele fala, e o juízo do Senhor é o quê? É reto, não tem jeitinho, vai para lá, vem para cá, não, é reto, como Deus disse a Josué, não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, medita na palavra, ele fala lá, dia e noite, porque fazendo isso, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Percebe a beleza? Então o juízo reto é o que? Não é um juízo sentimental, que conforme o gosto ou humor, né, do juiz, ele toma uma decisão. Não, o juízo do Senhor, irmãos e irmãs, é reto, e é isso que o salmista está homenageando, está tributando, glórias a Deus. Por quê? Porque o juízo do Senhor é reto. Verso 107, estou aflitíssimo, bem-vindo à existência humana, né? Quem não? Nos testemunhos de vocês há pouco, mostrando exatamente isso, né? A última a falar, a gente ouviu também, apesar das dificuldades, né, Priscila? Das adversidades, das lutas, né? Louvado seja o Senhor, porque chegamos até aqui. Ou a famosa e decorada palavra hebraica, que foi aportuguesada, que é o que? Ebenezer, inclusive citada aqui hoje pela manhã, Josué 24, está lá, Ebenezer, traduzido o hebraico é, até aqui nos ajudou o Senhor. Percebe? O 107 ele fala, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. E aí, para vivificar, como é que Deus usa? O que Deus usa para nos vivificar? Ele fala, a palavra. Então Deus nos vivifica aonde? Na palavra. Sabe aquele dia aflito que se levanta 5 da manhã, porque agora está amanhecendo cedo demais, né? Bem cedo, 5 da manhã, o sol já está lá, né? Bom dia, né? Tirando você da cama. Você acorda 5 da manhã e o dia já não está bom, né? Você acorda, né, brocochô, angustiado, aí de repente você escuta mais ou menos assim, né? Acordei agora, vou fazer um café. Ele vai dormir mais um pouco ainda, então eu já sei, eu vou fazer um chá ali, eu sei que ele gosta de chá, e vou ler a palavra. Tá bom, você faz isso, vai lá, faz o chá, toma, escova o dente, lava o rosto, beleza, começa a ler a palavra vem como assim, sabe, um bálsamo. Quem nunca viveu? E todos nós vivemos isso, irmãos. Então quando ele fala, presbítero Nilson, estou aflitíssimo, e o que Deus vai fazer para tirar essa aflição, essa angústia do meu peito, essa, né, sensação de que está tudo ruim, né?
é a palavra. Aí você vai ler a palavra meio que por obrigação, e Deus sopra uma brisa suave no seu coração, na sua alma, dona Vilma, e fala: obrigado, Senhor, era tudo que eu precisava para começar o meu dia. O salmista tributa a Deus no Salmo 107, que até na aflição a palavra é o quê? É bálsamo. Comentando com a minha esposa, Alessandra, falando sobre o Salmo 19 hoje de manhã com ela, ela falou assim: gente, mas o salmista deve ter gastado muito tempo para fazer isso. Imagina, quanto tempo para compor um salmo desse? Pensando, Leila, em cada detalhe. Eu imagino aqui o salmista um homem idoso, que tem muita, Niceia, mas muita experiência com Deus para contar, a ponto de escrever 176 versículos, e para cada um dos versículos homenagear e tributar a palavra de Deus, o lugar da palavra de Deus na vida desse homem. Mas por que era só no passado? Por que não ainda hoje? O lugar da palavra de Deus, irmãos e irmãs. Eu acho que eu já citei aqui uma palavra do pastor Fernando Dias Lopes, ele falando sobre a nossa relação com a Bíblia. E aí não é com a palavra de Deus apenas, estou falando com a Bíblia mesmo. Aí a Bíblia é o objeto, Ele fala assim, naquela palavra assim: você ama a sua Bíblia? Aquelas perguntinhas que você fala que é tão sem sentido, Você ama a sua Bíblia? E ele vai perguntando: você ama a sua Bíblia? Aí a gente rapidamente, para se livrar daquela pergunta, já dá a resposta: sim, eu amo, E daqui a pouco ele começa a dizer o que é o amor. Bom, então se você tem uma dimensão muito mais clara do que é o amor, como é que você trata a sua Bíblia assim? Percebe? Como é que a gente trata? Esquece dela, deixa empoeirar, guarda em cima lá, Algumas casas que eu já fui, não sei, desculpa, não estou pensando na sua não, até porque não sei se a sua está assim, Mas a gente visitando e na casa dos crentes, A Bíblia aberta no Salmo 91, está lá, tudo amarelo, empoeirado, a Bíblia nem fecha mais, que está tantos anos aberta no Salmo 91. E por que o Salmo 91? Porque ela virou um amuleto, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Pronto, é isso aqui que eu preciso para minha casa, Não, o Salmo 105, aliás, Salmo 119, verso 105, começa que a palavra de Deus é como uma luz para nós, como uma lâmpada, ou seja, tem que andar conosco, é dinâmico, ela tem que andar conosco. Não adianta você acender, se a sua casa tem muitos quartos, você deixa a luz acesa da cozinha, Niceia, e vai lá no fundo da casa para procurar uma coisa perdida lá. Bom, só a luz da cozinha não será suficiente para você achar uma coisa que está lá 3 quartos para o fundo. Por isso que a gente tem uma lâmpada em cada quarto, certo? Assim é a palavra de Deus. Não adianta essa luz ficar em cima da sua estante. Você mora na estante? Sua vida inteira é construída em torno da estante? Não. Não, é lá naquela mesinha que tem do lado da cama. Todo mundo faz isso, Tá, mas vai ficar ali, depois você vai sair. Percebe? Então a lâmpada, a luz tem que acompanhar, por isso que ele fala os nossos caminhos, onde quer que a gente botar a planta do nosso pé. 108. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. De novo, a palavra juízo. 109. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. 110. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. E 112. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Amém? Do Salmo 119, vamos nesta última escola dominical do ano socializar um pouco, Do Salmo 119, o que você tem arriscado na sua Bíblia? O que você gostaria de compartilhar do Salmo 119? E se deixar eu falo aqui até o final, que o meu todo arriscado, Alguma curiosidade que você gostaria de falar?
do Salmo 119, dos 176 versículos. Por exemplo, o clássico: guardei a tua palavra no coração para o quê? Pecar contra ti. Não pecar contra ti. Né? Esse todo mundo decorou desde que é criança. Alguém quer compartilhar? Senão eu continuo. Vamos lá? Bom, nessa parte final eu vou usar três coisas importantes da vida humana para a gente comparar sobre o lugar de Deus e da sua palavra na vida do crente. Eu quero falar do fôlego, eu quero falar do cérebro e quero falar do coração. Tá? Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus usa em centenas de passagens bíblicas sobre o Deus Criador. Centenas. Vou fazer uma pausa aqui. Eu conheci um pastor. Sabe aquelas coisas inspiração que Deus dá, Priscila? Para mim, para você, para quem quer que se disponha, sabe, a fazer algo assim que dá prazer na relação com Deus. Deus deu uma inspiração para um pastor a fazer um sermão sobre pedras. Não sei se ele já passou por aqui pregando, porque ele foi desse presbitério aqui, o reverendo Abimael Lara. Foi pastor em Filadélfia, muitos anos foi pastor lá. Certamente já passou por aqui, encontros, cultos, do presbitério. E um dia eu ouvi ele fazer um sermão sobre pedras. E aí você fala, poxa, pedras? E eu não tinha a ideia da quantidade de vezes que aparece a palavra pedra na Bíblia. E ele foi pesquisar, centenas de vezes, e muitas vezes em contextos totalmente diferentes. Eu tenho algumas memórias sobre pedras na Bíblia. Por exemplo, aquela quando Moisés é o único momento de baixa, Marcos César, que Moisés teve na relação com Deus, depois de anos cuidando daquele povo, idólatra, povo reclamão, que qualquer coisinha já ia brigar com o líder Moisés. E aí ele estava numa região, nas rochas em Refidim, ainda no deserto, o povo clamando que não tinha água, o povo com sede. E aí Moisés vai orar, dona Débora, e fala com Deus: Senhor, esse povo está passando necessidade, esse povo está com sede, tem de misericórdia, Senhor. Aí Deus pega e fala para Moisés: vai até a rocha e falai a rocha, e ela suscitará água. Falai a rocha, E Moisés está tão tiririca da vida, ele chega na rocha, ele pega o seu cajado. Por acaso essa rocha suscitará água? E pá, eu fico imaginando eu lá, que às vezes eu sou muito latino, E ele bate o cajado na água, na pedra, e a pedra estoura e suscita água, Por esta razão Moisés não atravessará o Jordão, ficará do lado de cá, E para mim é a única pisada de bola, como se fosse assim: Moisés joga toda a sua ira naquele momento. Deus não mandou ele bater na rocha, Deus mandou ele dizer, falai a rocha, assim como foi o profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos, profetize sobre os ossos. Não é para você ir lá e ficar bravo: por acaso Deus vai levantar um exército aqui desse cemitério? Não, profetiza sobre os ossos. É o que Deus falou para o profeta Ezequiel. Tudo isso, que isso tudo tem a ver com a palavra fôlego? Irmãos, em centenas de vezes a palavra de Deus fala sobre o fôlego de vida. Então, às vezes você acorda pela manhã às 5 da manhã, a primeira coisa que te vem à mente é assim: eu tenho um problema para resolver. 5 da manhã, a pessoa está brava porque tem um problema para resolver. Eu sempre falei: defunto resolve o problema? Não. O salmista fala: por acaso aqueles que descem a cova, lá ele chama de Sheol, do hebraico é cova, onde deposita morto. Por acaso aqueles que descem a cova poderão te louvar, ó Senhor? Está perguntando. Não. Bom, então se nós estamos acordando, Deus nos deu fôlego, certo? Tenta fazer aqui, brincadeira de criança, Fecha a boca e o nariz. Quanto tempo você fica? O Pedro lá em casa bate todo mundo, porque claro, é uma criança, está tudo novinho,
Aí a gente tranca ali nariz e boca, é o quê? A gente brincando, né? 50 segundos a gente já está roxeando os lábios, né? Porque é o fôlego de vida, é oxigênio novo no pulmão, ou nos pulmões, né? Bom, então o salmista nos lembra que pela manhã, um tributo a Deus, louvar a Deus, bendizer, Marlene, o Senhor, porque você tem um problema para resolver. Pastor, o senhor está de brincadeira? Não, não estou brincando, estou falando muito sério. Louve a Deus, busque nele a solução para esse problema, agradeça a Deus porque você tem fôlego de vida, confia no Senhor, esperança no Senhor e vai lutar para aquele problema ser resolvido. Porque pegar ali o lustra-móveis, né, um paninho, ficar ali, né, jogando no problema e ali alisar, e como é que a gente alisa, né? Às vezes com a lágrima do choro, né? Chorando, reclamando e falando, prostrado, né? Imagina quando Caleb foi até, junto dos outros 11 companheiros, espias, na terra da promessa. Aí chega lá, contempla que de fato toda aquela terra era fruto da promessa de Deus. Aí volta reclamando, né? Não, mas nós não poderemos. Enfim, vocês conhecem o texto. Então vem o problema, vem a dificuldade. Deus nos dá fôlego, fé, graça, esperança, condições para a gente resolver o problema. E a gente joga tudo isso do lado e vai fazer o que? Ah, Senhor, né? 5 da manhã, já reclamando, porque tem que passar aquele momento, aquela experiência difícil na vida. Não. Então, está anotado aqui, a primeira palavra que a gente deveria, né, homenagear na vida humana e tributar a Deus graça é fôlego. Você está respirando? Glorifique a Deus. O Salmo 150 também usa esse salmo para fazer isso. Todo ser que respira, o quê? Louve o Senhor. Pode falar, mais. Olha só. Colocar tudo nas mãos do Senhor. Aí se ela pôs a mão sobre a cabeça do pai, tudo bem com o pai. Não dá para ele tirar toda a gente deixar. Olha aí. É a Joadã, né? Vocês conhecem bem mais do que eu. 95 anos. As Isabéis que estão aqui, né? Então assim a gente vai. Mas a dona Joadã ainda é mais extraordinária ainda, porque ela é a mais idosa da igreja, né? 95. E aí, como vocês sabem, esse ano, recentemente, passou por uma cirurgia seríssima, né? E como eu falei para vocês, o dia que eu fui visitá-la, eu chego lá e pensando que vou encontrar uma pessoa, né, ali, né, acamada, triste, reclamando, porque, poxa vida, eu chego lá, ela toda bem vestida, maquiada, perfumada, sentada como uma princesa no sofá e me esperando. Quando eu entro ali, eu falei, mas cadê a paciente? Que paciente, pastor? Um sorriso que vocês conhecem bem. Eu falei, gente, para mim foi assim, foi um presente para mim. Por isso que eu falo, eu abraço ela assim, me dá um pouco dessa unção, dona Joadã, e ela dá risada, né? Porque, irmãos e irmãs, e vocês quando me ouvem dizer que eu quero viver 200, 250 anos, desse jeito aqui. E não é a música do poeta, viver é bom, o Cazuza que dizia, viver é bom. Não, é a palavra de Deus. Respirar, acordar pela manhã, sabe? Apareceu o problema. Obrigado, Senhor, obrigado. Você é masoquista, você gosta de sofrer? Não, porque eu estou vivo. Vou me empenhar, vou lutar, porque Ele vai dar condição para a gente resolver mais esse problema. Só não se importa com o problema, só não resolve o problema quem já está na glória, ou pior, está lá embaixo, né? Pode falar. Falando da Joadã, toda terça-feira ela vem na reunião de oração. E toda vez eu fico olhando para ela e me admirando com o que o senhor mesmo falou. Porque eu vejo nela a vida dele. Sim. Né? Como o senhor diz, bem arrumada, eu olho para mim e falo, se eu tiver a idade dela, né?
Ah, que isso? Mas ela fica ali, a gente escuta ela falar que toda vez, depois que acaba a reunião, ela traz uma mensagem. Porque primeiro dava aquele folhetim, Sim. né? Ela sempre tem uma mensagem. E tudo que foi falado ali, a mensagem que ela traz encaixa uma luva. Parece que ela já sabia o que ia ser falado ali. Aquela mensagem vem assim, parece que ela já sabia o que nós íamos falar, que capítulo que ser lido, Sim. e encaixa. Daí ela fala assim, eu vou ler, mas eu estou sem óculos. Gente, ela lê sem óculos, melhor que muitas pessoas que lêem bem, com 96 anos. Sim, sim. É benção, benção. A segunda coisa sobre o ser humano, sobre nós, né? Então eu falei fôlego, então você fazer um tributo a Deus pela palavra, pela quantidade de vezes que a palavra diz que Deus é criador e é Deus doador do fôlego de vida, ok? O segundo é a palavra cérebro. Vou falar rapidamente, falta 8 minutos ainda, sobre QI, tá? QI, coeficiente intelectual. A gente fala o nível de QI dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, desse adulto. Gente, tem dois tipos de QI, na verdade estão no mesmo bloco, QI, tá? Fala, QI é coeficiente, não é quem indica não, que fica brincando aí, esse fulano tem muito QI, QI é o que? Inteligente? Não, QI é quem indicou ele, tem alguém lá em cima que indicou ele para estar aqui, então não é competência, mas é quem indicou. Não, aqui é coeficiente intelectual mesmo, tem uma carga genética que nós herdamos, claro, e nada que você fizer vai alterar aquilo, porque é carga genética, ou seja, filhos de muitas e muitas gerações de gente inteligente, claro, recebe uma carga genética, mas tem a outra parte que é o QI, que a gente desenvolver a maturidade intelectual, tá? Então, às vezes a gente dá uma bronca no seminário, os futuros pastores preguiçosos que não quer ler, né? A gente usa aquela método clássico. Você está achando que o aprendizado é por osmose, ou seja, vai esfregando aqui a palavra, né? Até você aprender que ela vai passar pelos poros e entrar no seu cérebro. Não! Tá? Por exemplo, um piloto de avião que acabou de tirar o brevet, ou seja, a licença para voar. Você acha que vai pegar um avião de passageiro com 250, 300 vidros ali responsável por que ele é responsável? Não! Tem que ter pelo menos 30 mil horas de voo. 30 mil horas de voo. Ou seja, ele vai adquirir experiência com aviões pequenos, às vezes sozinho mesmo, durante muito tempo, até ele ter tanta maturidade, tanta experiência de estar apto a resolver problemas, mesmo já lá em cima, que não estava previsto, para cuidar de 250 vidas, entendeu? Isso é QI. Ou seja, o cérebro está tão treinado, presbítero Milton, aquelas máquinas enormes que você cuidava, no começo era um horror, imagina, né? Depois de um tempo já faz com o pé nas costas, já faz com os olhos vendados. Por quê? Porque o cérebro está treinado. É isso que eu estou chamando do quê? O lugar do cérebro na palavra de Deus. Professores, tá? Sabe o professor, eu tinha um professor, reverendo Heber, viu? Pastor lá no Cambuci, ele sabe disso, eu chamo de mestre. Ele entrava em sala de aula, Priscila, com um giz, é um modelo que eu sigo inclusive, porque eu acho aquilo brilhante. Ele entrava em sala de aula com um giz, ficava 3 horas, com intervalo de 15 minutos só, na quarta-feira as 3 primeiras horas, aulas de 50 minutos, era com ele, aula de história da igreja, e eu ficava impressionado, como é que pode ter um cérebro tão privilegiado, que sabia datas, nomes, contexto, e enchia o quadro só com um giz, olhando em nada, cérebro treinado. Professores de escola dominical, eu tive tantos, Dona Bárbara, quase 100 anos, viva, mora em Campo Grande, eu ficava assim, era a minha mestre, mas gente, como pode conhecer tanto a Bíblia? De novo, não é por osmose, horas de voo, tempo dedicado à palavra, tá? Acha bonito ser professor de escola dominical? Sim, mas significa que a pessoa investiu muito tempo na palavra, é habilidosa na palavra, né, Marlene, Lilian, os que já deram aula de escola dominical aqui, com competência,
né? Jaqueline e outros tantos que vocês sabem, sabe? Isso é o que? Experiência com a palavra, né? Cérebro treinado. Faz hoje, amanhã de novo, e depois de novo, e repete, vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Daqui a pouco, né? Aquelas aulas não apenas espirituais, mas aulas de quem de fato se dedicou tempo, estudou o texto, leu, pesquisou, apaixonado, a ponto de fazer um tributo à palavra de Deus por aquela beleza que é a Bíblia, a Escritura Sagrada. E tudo isso, gente, é QI, ou seja, é neurônio queimado, Edna. É tempo investido na palavra de Deus, ou seja, o tempo que você deixou de assistir o Palmeiras, que agora infelizmente só ganha, tá ruim, né? 2 horas assistindo o jogo, né? Ou fazendo a mulher fazendo um crochê, ou o homem, não sei, né? Ou seja, não foi lavar o carro, não foi polir o carro, não, 2 horas ali para fazer, não. Eu vou gastar um tempo agora, investir um tempo agora na palavra de Deus. Ocorre que a gente tem tantas coisas para fazer e não dedica tempo à palavra de Deus. Vamos voltar para o final, que é a introdução que eu fiz, citando o pastor Hernandes Dias Lopes. Você ama a sua Bíblia? Agora fica difícil responder, né? Como é que a gente pode amar a nossa Bíblia se a gente gasta tão pouco tempo, ou investe tão pouco tempo nela? Sabe aquele crente que já faz 30 anos que comprou uma Bíblia, ela está novinha? Ela está novinha. Cuidado desse crente, viu? Cuidado. Ué, 30 anos que ele colocou até a data aqui, né? Essa minha aqui é de 2008, já está só na misericórdia de Deus, né? Mas faz 30 anos que ele comprou a Bíblia e ela está, Claudinei, novinha. Opa, o que isso quer dizer? Você sabe, né? Aí o pastor pergunta: você ama a sua Bíblia? Fala: amo. Mas como? Você nem usa, você nem abre, né? Por fim, a palavra coração. Então vamos relembrar? Fôlego, cérebro e coração. Irmãos e irmãs, na nossa cultura, coração é sentimento, bom e ruim. Quando alguém te passar raiva, você guarda no coração o quê? Não quero nem falar ódio, né? É só raiva mesmo, né? Ixi, de novo, você guarda ali. Isso vai te inflando. Se você não tira isso, vai te matar, vai te intoxicar, psicológica, espiritual, mentalmente, né? Guardou lá. Mas tem também no mesmo coração que você guarda coisas boas. Os testemunhos de vocês hoje pela manhã, claro, emocionou a todos nós, né? Por quê? Coisas boas, gostosas de se ouvir, mas também no velho e bom coração. Percebe? O salmista usou essa linguagem fartamente no Salmo, ou nos Salmos, para falar da importância da palavra de Deus. Fôlego, cérebro e coração. Vinculado diretamente, irmãos e irmãs, ao que é o que? Palavra de Deus. Está nesse acróstico de 176 versículos, 8 palavrinhas que foram dedicadas em 176 versos poéticos, literários, para tributar, para homenagear o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Por isso, termino: fôlego, está respirando? Lê a palavra. Quer aprender para te ser útil na vida, em vez de cometer tanta bobagem, né? Agir de acordo com o Senhor? Cérebro, treina o cérebro. Treinar como? Lê a palavra. E por fim, sentimento bom. Trate o seu coração com coisa boa, palavra de Deus. Essa é a linguagem que o salmista utilizou para tributar, para homenagear, Priscila, o lugar da palavra de Deus na vida dele. Alguém quer compartilhar? Essa sala aqui faz 2 anos que eu estou com ela e do mesmo jeito, né? Ninguém fala nada, isso é bom, né? Fala, Nicé. O senhor fala da palavra dos carneiros. Essa semana terça-feira, tinha que trazer a palavra na deliberação. Daí eu tinha o texto à mente, mas não tinha o texto à mente, não conseguia achar. Daí eu disse: se eu peço uma música, eu poderia me dar. Daí eu falei, né, que eu queria falar com ele. Daí ele me mostrou, daí eu entrei, ninguém fala a palavra ali. Sim. Né? Eu não sabia que tinha tudo isso. Eu falei:
Eu já contei para vocês de um presbítero que eu tive como seminarista. Eu não fui pastor na igreja porque na época eu era seminarista lá em 97, em Cornélio Procópio, no Paraná. Se algum dia você ouvir essa aula de hoje, o Colombo. O Colombo era um crente recém-convertido, ele era funcionário da Copel, empresa de energia lá do Paraná. E recém-convertido, veio para a igreja, 3 anos ou 4, acho que no máximo 4 anos que ele era na igreja, recém-convertido, coisa que a igreja faz, né? Ele foi eleito presbítero. Aí, quando ele, tipo César aqui, agora acabou de entrar, né, no desafio de caminhar com os irmãos da diaconia, né? E aí ele se colocou a um desafio pessoal. E ele falou: eu estou agora como presbítero, e eu sei que presbítero ensina, corrige, exorta, e eu preciso ter conhecimento bíblico para isso, né? E aí ele era a empresa que ele trabalhava na Copel, ele fazia muita viagem, né? Estou lembrando ele agora e contando esse testemunho na igreja. Durante em muito pouco tempo, em menos de 6 meses, ele estava muito treinado na escritura, e ele usou um método. No caso, hoje, o Salmo 119 foi isso, ele usou um método, um acróstico com 8 palavras para facilitar a compreensão do longo Salmo 119. E ele criou um método, qual foi? Ele escreveu um monte de versículos, mas muitos versículos que ele queria decorar, de vários textos, de vários livros, e o bolso dele via cheio, tá? Enquanto ele dirigia, ele pegava um versículo, enquanto ele dirigia, ia decorando o versículo, né? Assim, impressionante. Depois de um tempo, daí você começa a gerar ciúme, né? Porque ele mais tarde vai virar professor de escola dominical, mas o método que ele usou para aprender a palavra foi esse, né? Aí virou professor de escola dominical, tal, e aí ficava aquela coisa, né? Poxa, mas eu estou aqui há 20 anos, nunca dei aula de escola dominical. Esse irmão chegou aqui há pouco tempo, já está dando aula de escola dominical, né? Então, lembra que eu falei sobre o QI treinado? Irmão, você aprende, dedicou tempo, o conhecimento chegou, Deus quer te usar, amém? Deus quer te usar. Agora o cara está 20 anos sentado ali no banco, nunca tive oportunidade nessa igreja. Mas como assim não teve oportunidade nessa igreja? Né? Você está fazendo a sua parte? Né? Você está aumentando o QI? Você está aumentando o coração assim? Você está amando a Deus? Acorda de manhã, louvado seja o Senhor, porque eu tenho um problema para resolver hoje. Você está andando assim com Deus? Porque se você estiver andando assim com Deus, se prepara, porque Deus quer te usar. Agora já acorda de manhã, já acorda reclamando. A vida é difícil, e não sei o que. Não, Deus não vai. Ontem, conversando com o Alessandro sobre a questão do seminário, né? E lembrando do seminário de Londrina. O nosso diretor de Londrina, de saudosa memória, Reverendo Antônio Godoy Sobrinho, os alunos já conheciam a fama dele, que era a seguinte: ninguém ia reclamar da vida para ele, lá no gabinete dele. Porque sabe o que ele fazia? Né? Vou contar um exemplo só. Não vou citar o nome dele não. Ele foi lá, casado com 2 filhos, passando a dificuldade, muito difícil, estava no seminário, pensando em largar o seminário, e que está difícil, não sei o que. Ele foi lá, marcou o horário com o diretor, Reverendo Godoy, e foi falar a vida dele. Chegou lá, pastor, está acontecendo isso, está muito difícil, e não sei o que, tal, né? Eu estou pensando em deixar o seminário. Ele falou assim para ele: mas você já devia ter feito isso há muito tempo. Ele assustou. Olhou assim: como assim, pastor? Sim, você já devia ter feito isso há muito tempo. Se você não consegue resolver os seus problemas familiares, como é que você acha que vai resolver os problemas da igreja, rapaz? Você não tem condições de ser pastor, não. Foi o que ele precisava ouvir. Mas bateu assim, pronto, virou o melhor aluno, foi até o final, terminou o curso e foi para o pastorado, né? Então, às vezes, Deus coloca a gente assim na nossa vida, para dar um chacoalhão, você só reclama, né? Você vê todo mundo do seu lado prosperando, indo bem e tal, e você não vai, tem alguma coisa errada? Cai a mim, eu dou direito 10 mil e tu não serás atingido. Por quê? Alguém que vive essa vida com Deus, né? Fôlego de vida, cérebro treinado e coração aquecido com o quê? Com coisas boas, sentimentos bons que glorificam, louvam o Senhor, nos trazem paz, alegria, ânimo, porque senão entra ano, sai ano, né? Sai ano, a sensação de que a vida só piora, né? Não dá. Vamos terminar? Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, nessa manhã, a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra, rogando a Deus que continue nos dar saúde emocional, física, espiritual e discernimento para compreender o propósito e a vontade do Senhor sempre para cada um de nós. Vamos orar?
Damos-te graças, Deus, por esse tempo precioso que passamos na tua presença. Damos-te graças, Senhor, pela tua palavra, tributo que honramos ao Pai, a tua graça que nos alcançou, porque a tua palavra, Senhor, é fonte de vida. Como diz esse trecho do Salmo 119, é luz e lâmpada para os nossos pés e caminho. Que ela seja, Pai, a cada manhã a instrução que nós precisamos para pensar, falar e fazer. Fica sempre conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.